Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nós somos o grupo I. Meu nome é Cássia. O meu João Pedro. Meu Luiz, Meu Henrique, e a gente vai dar início agora à experiência 1. bom, iniciarei a parte prática explicando a história do eletromagnetismo. O eletromagnetismo é um ramo que estuda as propriedades magnéticas e elétricas da matéria e suas relações estabelecidas entre essas propriedades. Essa área da ciência estuda essas relações em um fenômeno único que é explicado por meio de um campo magnético. A história do eletromagnetismo teve início nas civilizações antigas, com observações acerca de diversos fenômenos eletromagnéticos. Na Grécia Antiga, Tales de Mileto já conhecia os efeitos da atração e repulsão de uma pedra de um tipo de óxido de ferro, a magnetita, que é popularmente conhecida como o ímã. Também existem registros de que a civilização chinesa antiga já utilizava a bússola, entre outros fenômenos que eram observados pelos povos antigos. Uma ciência sobre esse assunto só foi surgir quando William Gilbert iniciou o estudo sobre eletricidade e conseguiu provar que não era apenas a pedra de âmbar que conseguia apresentar propriedade de atração quando atritadas, mas também outros materiais, como o vidro. Os estudos de William Gilbert influenciaram outros cientistas e formaram novas teorias acerca do assunto. Otto von Guericke criou uma máquina de fricção com uma bola feita de enxofre. O padre Jean Anthony construiu uma máquina que gerava eletricidade estática e acumulou. Após avanços conseguindo armazenar e produzir eletricidade, William Watson conseguiu transmitir eletricidade por mais de 3 quilômetros e constatou que a transmissão era instantânea. Benjamin Franklin fez algumas pipas voarem numa tempestade e, através disso, conseguiu acumular cargas elétricas num objeto de ferro, provando que o relâmpago é um fenômeno elétrico, e a partir disso ele criou o para-raios. Em 1785, Charles Augustin Coulomb, utilizando uma balança de torção, conseguiu quantificar a força elétrica e descobriu a lei de Coulomb, que diz que a força elétrica tem intensidade proporcional às cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Logo após, Alessandro Volta desenvolveu um dispositivo capaz de produzir corrente elétrica, a denominada pilha. Entretanto, um dos cientistas mais famosos foi Michael Faraday, que ele utilizou um núcleo ferroso e duas bobinas para comprovar a variação de fluxo magnético. Como esse processo era capaz de gerar corrente elétrica, contudo, seus estudos foram responsáveis por comprovar a conexão entre fenômenos elétricos e magnéticos, iniciando hoje a ciência do eletromagnetismo. A lâmpada elétrica, também conhecida como incandescente seu primeiro protótipo, é um dispositivo que transforma energia elétrica em energia luminosa e térmica através do efeito Joule. Ao promover uma corrente elétrica através de um filamento que possui uma resistência, a energia é convertida em fótons, que possibilita o efeito da iluminação. Várias outras lâmpadas foram criadas por outros cientistas antes de Thomas Edison. Portanto, elas não apresentavam rendimento que permitiam sua comercialização em larga escala. A missão de Edison era criar um filamento com um rendimento que permitisse sua comercialização. Thomas experimentou diversos tipos de materiais para compor o filamento, mas a maioria dos materiais apresentavam uma vida útil baixa e se rompiam quando estavam em contato com o ar atmosférico, o que o levou a desenvolver um bulbo de vidro e criar um vácuo no mesmo para abrigar o filamento ideal que ele desenvolveu em 1879, utilizando filamentos de bambu carbonizado, que possuem uma vida útil de aproximadamente 1.200 horas de funcionamento. Após essa descoberta, os estudos não paravam. As lâmpadas com filamentos de carbono foram utilizadas até o início do século XX, quando William Coolidge desenvolveu técnicas que permitiam melhorar a ductibilidade do tungstênio para a confecção de novos filamentos. Sua escolha em relação à platina se dava devido à sua rentabilidade maior, seu ponto de fusão que era elevado e permitia um aquecimento sem sublimação. A descoberta dos raios catódicos se deu com o fenômeno da condução elétrica, que estava sendo bastante estudado no século XIX. A maioria dos experimentos consistia em usar um recipiente de vidro fechado preenchido por gás rarefeito
com os dois terminais alimentados de alta tensão. Os terminais eram denominados cátodos e ânodos. Esses experimentos produziam fenômenos com feixes de elétrons. A descoberta desses raios se dá no ano de 1838, com Michael Faraday realizando uma série de experimentos com descargas elétricas em gases rarefeitos. Após esses experimentos de Faraday, várias outras conclusões diferentes de cientistas diferentes foram formuladas, até que em 1897 Thomson concluiu que os raios catódicos eram somente elétrons. Encerrando as discussões, tais raios possuem algumas propriedades que consistem em possuir um campo elétrico, possuir energia cinética, atravessar pequenas espessuras de materiais, propagar-se em linha reta e produzir luminescência por corpos onde passam. O modelo atômico de Thomson possui bases experimentais e teóricas. Como uma base experimental, nós possuímos a ampola de Crookes, que ela consiste em um tubo de vidro que possui um emissor de raios catódicos em uma das pontas, e no meio dela possui um polo positivo e negativo. Os raios catódicos são emitidos. Quando os raios passam por esse polo positivo e negativo, Thomson observou que os raios sofrem um desvio para o lado do polo positivo. Ou seja, os raios catódicos são carregados com cargas negativas também. Com isso, ele usa essa informação para conseguir elaborar seu modelo atômico. O modelo atômico de Thomson consistia em uma esfera que não era maciça, como propõe Dalton. O átomo é neutro, ou seja, possui cargas positivas e negativas que se igualam. O elétron não estão fixos no átomo, podendo ser transferidos de um para o outro. O átomo pode ser considerado como um fluido contínuo de carga positiva, onde os elétrons com carga negativa estariam presentes. Os elétrons estão distribuídos de forma uniforme na esfera, ou seja, não possui mais elétrons de um lado do que do outro. Todos estão de forma igualitária. Agora o experimento da gota de Millikan. A gota de Millikan consiste em um atomizador dentro de um sistema fechado. Esse atomizador ele libera gotículas, microgotas. Essas gotas vão caindo pela força da gravidade até chegar em uma placa que é meio que um capacitor, que tem uma placa uma placa em cima e uma embaixo. A placa superior possui um furo no meio. As gotículas que foram atomizadas vão caindo até que em um momento cai somente uma gotícula por esse orifício da placa. Aí Millikan conseguiu observar pelo microscópio, que era graduado, possuía graduação de distâncias no microscópio. Ele conseguiu observar qual era a progressão da queda da gotícula. Quando o campo elétrico das duas placas era ativo, a gotícula começava a subir. Aí quando desligava o campo, ela caía. Essa movimentação era observável pelo microscópio. Então, o que consiste para calcular a carga do elétron? Para fazer o cálculo da carga do elétron, era necessário você, por meio de vários experimentos, você coletar os dados de subida da gotícula e de queda, do tempo de subida e tempo de queda. Aí então, Millikan conseguiu elaborar essa equação, que consiste na velocidade de subida, na velocidade on, que é quando o campo elétrico está acionado, e na velocidade off, que é quando o campo elétrico está desativo. Aí é o somatório da velocidade de subida mais velocidade de queda, que multiplica 6π n vezes r sobre o campo elétrico. Aí com essa fórmula aqui nós podemos calcular qual é o valor da carga elétrica. Como não era possível determinar quantos elétrons possuíam em uma gotícula, e a fórmula dava a resposta da carga de uma gotícula, ou seja, nós não conseguiríamos calcular qual era a carga de um elétron. A carga que nós possuímos era a carga de uma gotícula, não de um elétron. Então, tirando várias vezes as medidas
e achando o mínimo denominador comum entre eles, a carga do elétron aproximada que o Millikan chegou foi essa aqui, de 6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Agora, hoje em dia, com toda a tecnologia que nós temos, todos os avanços, a carga foi calculada em um valor de 1,60217653 vezes 10 a menos 19 coulomb. Muito próximo. O experimento de Stern-Gerlach foi bombardear elétrons entre dois ímãs, igual mostra na figura aqui da direita, que aí eles queriam ver tipo, como é que ia ficar a distribuição, né, dos elétrons. E a expectativa primeira deles era ficar igual a essa primeira parte da imagem aqui, né, que é uma distribuição igual. Mas o que aconteceu de verdade foi que a distribuição ficou tipo, ou metade em cima ou metade embaixo, né? Aí, a partir disso, eles conseguiram observar que tipo, o spin só podia ter dois valores. Ou o, ou o H barra sobre 2 mais ou H barra sobre 2 menos. Que significa, tipo, o H barra sobre 2 mais é para cima, né? E o H barra sobre 2 menos é para baixo. A conclusão é que, tipo, a partir disso, eles conseguiram, e a partir disso e da teoria de grupos, eles conseguem calcular, hoje em dia, a probabilidade de um elétron ir para cima ou para baixo com algumas fórmulas. Isso aqui são as matrizes de Pauli, né? Tipo, eles usam isso e outras coisas que eu vou explicar agora. Aqui, nesse exemplo eu vou calcular, não, dar um exemplo geral de como calcular a possibilidade no eixo Z, ou seja, para cima ou para baixo, dele para cima, no caso, né? Então você tem que pegar o vetor normal e a matriz, o vetor da matriz. Aí você pega o vetor normal de x, multiplica com a matriz de Pauli de x, que é essa primeira aqui, essa amarela. E com a de y faz a mesma coisa, e com a de z também faz a mesma coisa. Aí o resultado vai dar essa matriz aqui. Aí depois você faz o autovetor disso, que vai dar isso e nesse caso aqui eu mostrei só o up, né, que é para cima, mas tipo vai dar uma matriz autovetor também do down. Aí você pega isso aqui e multiplica pelo conjugado complexo disso. E você consegue isso aqui. Aí se você tiver os vetores, daqui é só substituir o valor que você vai conseguir a probabilidade dele para cima, tipo 80%, alguma coisa assim. Aí aqui simboliza, tipo, aqui ele tá, o elétron tá 100% para cima, essa primeira imagem. Na segunda imagem o elétron tá 100% para baixo. Aqui o elétron está 100% no X indo para o negativo. E aqui o elétron está 100% o X indo positivo. Aqui o elétron está 100% indo para o Y positivo. E aqui o elétron está 100% indo para o Y negativo. Agora o SQUID, o sensor SQUID. O que significa o nome SQUID? O nome SQUID é uma abreviação para supercondutores de interferência quântica. Ou seja, ele é um sensor do fluxo eletromagnético que consegue detectar tipo, interferências muito pequenas. Eles usam isso para detectar ondas cerebrais ou batimento cardíaco, entre outras coisas, principalmente porque são ondas eletromagnéticas muito pequenas que só eles conseguem detectar. Como é que funciona? Tem esse aparato aqui, né, da imagem. Aí a corrente eletromagnética flui entre os dois, ela bifurca assim, né, e volta. Aí tem esses Josephson Junction, que é junção de Josephson. E a partir disso, tipo, isso aqui é um isolante, só que como é um metal supercondutor, ele não isola. Aí quando a corrente passa, ele normalmente passa sem alteração, né? Fica passando normalmente. Mas quando tem alguma alteração no fluxo eletromagnético,
a corrente se altera. Aí ele consegue ver que foi alterada, né, a corrente eletromagnética. Alguns problemas disso é como ele, tipo, como ele tem que ser supercondutor, né, tem que refrigerar ele com uma temperatura muito baixa. Antigamente eles usavam hélio líquido, que aí tem que ficar 4 kelvins, isso é tipo muito baixo mesmo. E aí o preço era absurdamente alto. Hoje em dia eles usam nitrogênio líquido, então tipo, ficou um pouco mais barato. E isolar o ruído magnético, né? Como ele detecta qualquer onda, qualquer alteração no campo eletromagnético, ele detecta tudo, né? Então tem ondas muito maiores que ele detectaria é, sem ser as coisas que ele quer detectar realmente. Então você tem que construir ou uma câmera magneticamente blindada, ou você tem que usar o gradiômetro para você selecionar o campo eletromagnético que você quer. E tem outro problema também que é o não saber qual é a fonte do campo que você está detectando. Tipo, se você pega a fonte do coração, você você pega um campo eletromagnético do coração, você não sabe direito ele é do coração. Você só vê um distúrbio no campo eletromagnético. A partir de agora a gente vai falar como funciona o LHC. Bom, primeiramente, antes de entrar nele, a gente precisa saber como funcionam os colisores. Bom, os colisores pegam as menores partículas que conseguimos produzir e aceleram elas em velocidades altíssimas, e uma vez que elas estão nessas velocidades, fazem com que elas choquem umas contra as outras para quebrá-las. Bom, o que é o LHC agora? Como ele funciona e qual é seu propósito? Bom, o LHC é um grande colisor de átomos. Ele fica localizado no CERN, que significa Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear, e é composto de 4 túneis. Bom, esses túneis têm formas circulares, de anéis e alguns detectores espalhados em sua circunferência. Bom, a circunferência total do LHC é de 27 km e o hadron, no nome, significa que ele vai colidir com as partículas compostas de outras partículas mais leves. Bom, o processo todo começa em uma pequena garrafa de hidrogênio gasoso. O campo elétrico é aplicado no gás que sai dessa garrafa e com isso vai remover elétrons do átomo. Isso faz com que o gás emitam prótons e esses prótons entram no primeiro e menor dos primeiros túneis, esse aqui. Bom, o processo é realizado por ímãs poderosos que garantem que essas partículas vão ganhar velocidade, vão continuar viajando e ganhando mais e mais velocidades a cada fração de segundo. E para esses ímãs funcionarem devidamente, eles são construídos com cabos elétricos especiais que operam no estado subcondutor e é necessário que seja mantida uma temperatura de menos 271,3 graus Celsius. E por isso são conectados em sistemas de distribuição de hélio líquido e outros sistemas de refrigeração. Após a partícula atingirem uma energia de 50 MeV, elas são ejetadas para este segundo túnel, que vão fazer exatamente o que o primeiro túnel fez. Vai continuar acelerando para que até atingir o valor de 1,4 GeV. E nesse ponto, os prótons estão numa velocidade de uma escala aproximadamente a velocidade da luz. E quando atingem esse valor, eles seguem para o terceiro túnel, que é de 400 GeV. E finalmente são transferidos para os 2 tubos grandes de feixes do LHC. Cada feixe vai ser acelerado em sentido oposto, sendo assim um em sentido horário, outro em sentido anti-horário, até atingirem uma energia de 6,5 TeV. E é nesse momento que começam as colisões. Elas vão existir nesses 4 pontos, e diferente de cada túnel, e esses locais existem sensores e aparatos que vão medir características específicas da colisão. No geral, há pelo menos 4 experimentos diferentes onde acontecerão 600 milhões de colisões por segundo a 16 TeV.
Os sensores selecionarão dados de interesse do experimento em questão. Isso serão mais de 100 GB de dados por segundo. Os dados irão prosseguir para outros processadores, que são selecionados os dados mais relevantes e enviar para os servidores da CERN, e mais 11 centros de processamento e armazenamento em vários países. A ideia por trás da LHC é proporcionar informações experimentais e evidências físicas a respeito dos fenômenos em uma escala menor de um átomo. Bom, agora nós vamos saber como a pilha funciona e qual é sua definição e quais são suas reações químicas e tudo envolvido com ela. Bom, a pilha é um dispositivo onde em seu interior vão acontecer duas reações químicas, sendo ela a oxidação, que significa perda de elétrons, e a redução, que significa ganho de elétron, e a partir disso irá produzir uma corrente elétrica. Agora eu falarei alguns tipos presentes de pilha no nosso cotidiano. Bom, a primeira é a pilha seca de Leclanché. As primeiras duas pilhas, que é a pilha seca de Leclanché e a pilha alcalina, elas possuem o mesmo formato e sua única diferença é no eletrólito que eles usam. Bom, a pilha de Leclanché vai utilizar como eletrólito uma pasta onde tem cloreto de amônio, enquanto a alcalina usamos por alguma base, como por exemplo hidróxido de sódio. Bom, essa primeira equação nós mostraremos a mistura pastosa, que é constituída de cloreto de amônio, óxido de manganês e carbono pulverizado. Bom, o Zico transfere seus elétrons para o manganês por meio de uma barra de ferro de grafite central, e dentro dessa razão é considerado o polo positivo do circuito externo de condução de elétrons. Essa reação final é irreversível e por isso as pilhas não são recarregáveis. Bom, como eu já tinha falado anteriormente, a pilha alcalina é bem parecida com a pilha de Leclanché. Bom, a pilha alcalina é composta por substância básica, como hidróxido de potássio ou hidróxido de sódio. Bom, e essa alteração faz com que a pilha dure mais cerca de 5 a 8 vezes mais que a pilha ácida, a de Leclanché. Isso deve principalmente às 3 consequências do uso de hidróxido de potássio. Bom, a terceira pilha é a pilha de lítio. Bom, essa pilha é bastante leve, pesando apenas 25 gramas e foi desenvolvida basicamente para ser utilizada em marca-passos, porque além de ter uma grande durabilidade, não solta gases que poderiam ser prejudiciais. Bom, sua voltagem também é grande, 2,8, podendo chegar também a 3,4. Bom, a diferença desse dos outros é o seguinte: esses dois eletrodos sólidos são separados por uma camada cristalina de iodeto de lítio, por onde a corrente passa de anodo para cátodo. E aqui temos a reação global das reações de uma pilha de lítio. Bom, aqui, para nós conseguirmos discutir sobre a descoberta experimental da constante de Avogadro, nós utilizamos como exemplo a eletrólise da água. Dessa vez, faz com que a corrente passe pelo circuito, teremos átomos de cobre saindo por uma das placas e indo para a solução. Como sabemos que a corrente, ao longo do tempo do experimento, somos capazes de saber quantos elétrons passam pelo circuito e, a partir disso, saber quantos átomos de cobre foram perdidos de uma placa, e sabendo dessas informações mais a massa efetiva que foi perdida, conseguimos descobrir a quantidade de proporcionalidade entre as duas, que também denominamos de constante de Avogadro. Também podemos observar algumas das reações ocorridas durante a constante de Avogadro. Mas Luiz, estava vendo nossa apresentação e fiquei com uma dúvida, cara. Será que o spin pode ir para outras direções ou a prima para cima e para baixo? Então, é que, tipo, no experimento lá do Stern e Gerlach,
tipo, eles fizeram com um ímã em cima e um embaixo, assim, né? Aí, tipo, Certo. o spin só ia pra cima ou pra baixo. Mas se você colocar, tipo, os ímãs assim, ele vai ir para um lado e pro outro, ou se assim, tipo, uma diagonal na outra. É só, tipo, eles colocam up e down só por questão de convenção mesmo. Ah, certo, entendi. Beleza, cara. É só pra não ficar, tipo, confuso, assim. Joia. Cássio, eu tava vendo lá seu slide e as partidas de buraco negro, tipo, me interessam muito. O LHC pode, tipo, criar um buraco negro que consegue engolir a Terra. Então, são as teorias loucas, né? Toda vez que vai mexer com acelerador de partícula, independente que seja, tem essas teorias bizarras. Mas mesmo que tenha uma remota chance de criar um micro buraco negro, o produto teria medida de massa tão insignificante que teria muita dificuldade de absorver qualquer próton. Quanto mais um planeta inteiro, sabe? Então, tipo, não seria possível. Não, nunca da vida. Isso aí é só teoria apocalíptica mesmo, sem condições. Entendi. Ah, bacana. Então, João, assim, eu ainda vejo muito o uso de lâmpada incandescente, sabe? Mas eu não vejo ela sendo comercializada, assim. Tem alguns lugares que tem, mas eu não vejo ela sendo comercializada igual antigamente. O que aconteceu? É porque essas lâmpadas incandescentes, elas possuem uma potência elevada em comparação com as lâmpadas hoje em dia de LED, que são mais modernas e com uma potência menor, elas conseguem ter uma eficiência luminosa igual ou até mesmo maior do que as incandescentes antigamente. Então, a comercialização delas foram proibidas, porque a lâmpada incandescente, ela dissipa muita energia térmica. Isso gera um desperdício para a indústria e elas são mais comercializadas para fins pontuais, tipo, talvez uma pessoa que tem uma criação de galinhas, que coloca os pintinhos para crescer, mas elas foram proibidas mesmo de ser comercializadas. Henrique, eu tava vendo sua apresentação lá, tipo, eu não consegui achar qual conclusão que o Thomson tirou do experimento lá com o Polo de Crookes. A conclusão que ele teve foi que a ampola, né, ela tem um feixe de raios catódicos, que é lançado. Aí ele induziu um campo eletromagnético, que era um polo positivo em cima e um negativo embaixo. Aí esse feixe, na hora que ele tava passando por esse campo, ele sofreu um desvio para cima. Ou seja, ele desviou pro campo positivo. Aí com isso aí, Thomson, tipo, conseguiu concluir que esse feixe de raios catódicos era tinham cargas negativas, porque eles foram atraídos pelo polo positivo, né? Por isso. É, faz sentido. Caraca, cara, bacana, hein?